Khamzat Chimaev terá dificuldade para lutar pelo cinturão em sua volta ao UFC. Por quê? Dricus du Plessis e Sean Strickland estão embarreirando. Ao MMA Junkie, o Dricus du Plessis disse o seguinte: até onde eu sei, Chimaev é meio médio. Com qual médio ele lutou? Chimaev lutou nos médios, mas como meio médio, Kamaru Usman. Gerald Michaert, quando foi isso? Ele estava no ranking? Não. Então isso não faz absolutamente nenhum sentido. O UFC prometeu a Chimaev uma luta pelo cinturão? Onde no mundo isso acontece? E ele diz que lutará contra Sean Strickland? Não, Chimaev, você não vai. Eu serei o campeão, mas você não terá uma chance pelo cinturão. E o Sean Strickland, sobre essa possibilidade do Chimaev lutar pelo cinturão, também foi contra lá em suas redes sociais. Dricus du Plessis será uma luta mais difícil do que Chimaev. Sabemos o que Chimaev faz, como ele age. A única razão para Chimaev estar na conversa é porque ele vende. Eu estou feliz pelo UFC fazer a coisa certa. O UFC tem ferrado muito recentemente com o ranking, e isso é errado. Precisamos voltar a ser um esporte profissional, onde o ranking importa, porque atualmente ele não serve para nada. Por alguma razão, as pessoas gostam ou não gostam de Chimaev. Para mim, ele é um cheque. Ele vende muitas lutas. As pessoas pagam para assistir, mas ele não merece. Lutaria contra Chimaev por 5 rounds, mas não, ele não merece. Vencer meio médio que saiu do sofá por decisão não é merecer. O Khamzat Chimaev, ele frisa que vai voltar lutando pelo cinturão. O Dana White lhe prometeu isso, porém não quer dizer que isso vai acontecer. Primeiro porque Sean Strickland, que é o campeão do peso médio, e o Dricus du Plessis, que pode se tornar campeão dessa categoria, são contra isso, porque eles não acham que foi legal o Khamzat Chimaev ter tanta moral por ter vencido o Kamaru Usman nesse tipo de circunstância, pegando a luta em cima da hora, vindo de uma categoria abaixo e contra um Khamzat Chimaev que estava 100% treinado, porque ele enfrentaria o Paulo Borrachinha. Foi em uma semana essa luta acontecendo. E mesmo assim o Chimaev teve certa dificuldade. E outro ponto é que o Dana White, o que ele promete hoje, amanhã, já pode mudar de ideia e cair por terra. Por isso que não tem uma definição quanto a esse cenário no peso médio do UFC. E o Khamzat Chimaev está convicto de que será ele. Mas, sinceramente, com esse tipo de contrariedade do Sean Strickland e do Dricus du Plessis, é muito difícil que ele possa furar a fila dessa galera toda. Porque, apesar dele ser uma luta comercial, sim, o próprio Sean Strickland admite que hoje, nessa altura do campeonato, o Chimaev é mais uma luta que ele quer, não por ser um lutador tão gabaritado e temido, e sim porque ele vale muito para o seu salário. E o Dricus du Plessis, idem. Ele fala que o Chimaev não merece, não porque tem medo, e sim porque ele fez uma caminhada muito justa para ter essa disputa de cinturão. O mesmo vale para o Sean Strickland, que chegou ao status de campeão não por ser promoter de lutas ali. Ele também fez por onde chegar em destaque lutando no octógono. Já o Khamzat Chimaev, não é que ele não seja um grande lutador, mas ele, sim, fala muito e com isso gera mais atenção. Você pode até ver porque o Khamzat Chimaev fala tanto, mas ele, da mesma forma, se machuca muito também. Mas ele sempre fica em evidência porque ele fica nesse embate com diversos lutadores pelas redes sociais, ou até pessoalmente, mas não por ter uma frequência no octógono. Se o Khamzat Chimaev tivesse feito mais lutas no peso médio, vencendo um médio de origem, eu tenho certeza que o Dricus du Plessis e o Sean Strickland apoiariam ele lutando pelo cinturão, porque esses caras não temem ninguém. Mas, como o Khamzat Chimaev venceu apenas lutadores ali medianos no peso médio e um Kamaru Usman, que é um ex-campeão do UFC mais dos meio-médios, aí a sua legitimidade para um title shot é contestada por esses dois lutadores que estão em evidência na categoria e que atualmente são os melhores dela, já que um é campeão e o outro é desafiante ao título. O Sean Strickland e o Dricus du Plessis já mostram que vão fazer de tudo para embarrear, proibir que o Khamzat Chimaev dispute o cinturão na sequência. Mas isso também não quer dizer nada, porque apesar deles terem esse desejo, se o Dana White e o UFC bancar e escalar o Khamzat Chimaev, infelizmente para eles, eles vão ter que aceitar. Concordam com essa visão do Sean Strickland e do Dricus du Plessis de que o Khamzat Chimaev não merece lutar pelo cinturão? Deixe seu comentário, deixe seu like no vídeo e inscrição no canal.